você falou aí da questão do presidente da Câmara aí estar a serviço do Executivo, que é algo que vem há muito tempo no Brasil, né? O tal do governo de coalizão, né? Mas nós estamos vendo um movimento diferente do presidente da Câmara, principalmente, uma coalizão com o Supremo. Parece que ele é um dos caras que mais ajudam o Supremo a tomar conta disso. Como é que o senhor está vendo esse novo desenho de coalizão? Porque a gente, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, a gente tinha esse desenho, né, de coalizão, né, de ter essa troca de cargo, ajuda aqui, de lá para me ajudar aqui, mas agora o Supremo entrou nesse jogo. Como é que o senhor vê esse desenho e quão, assim, ele pode ter vida longa, ou você acha que chegou uma hora que eles vão começar a se engafinhar por briga de ego e a gente vai dar a sorte porque eles vão brigar entre eles? Como é que o senhor vê o destino para esse grande problema que a gente está vendo no Brasil? Obrigado, professor. Essa pergunta é muito oportuna, porque a gente avalia isso a todo momento. O que está por trás? Olha, vamos só lembrar que o presidente da República, o presidente do Senado e o presidente de Câmara foram praticamente escolhidos pelo STF. Não de uma maneira direta, mas indireta foi. No caso do presidente da República, então nem se fala. Esse aí foi direto praticamente. Mas tiveram que passar por um processo de chancela, né? Então eles fizeram ali como dizem em francês, o mise en scène, né? O jogo de cena, para que tivesse uma chancelaria. Mas quem escolheu, de fato, é o STF que está por trás ali. É a nova oligarquia poderosa que está exercendo influência em todos os poderes, acima de todos os poderes, né? Antes eram os militares, até pouco tempo atrás, agora, até o século passado, né? No século passado os militares estavam em todos os governos, agora é o STF que está em todos os governos e define quais são as escolhas. Então isso tá nítido, que o Mota veio por apadrinhamento do STF, então ele obedece ao STF. E o que acontece? Isso foi até, ele não existiria como entidade política, veja porque no parlamento, quem conhece o Hugo Mota, quem conhecia o Hugo Mota antes, agora, né, deste momento, né, o que ele fez como deputado, a opinião dele, o que ele representou como projeto, como ideologia, nada, né? São pessoas, e você pode olhar para trás, os anteriores presidentes de Câmara têm o mesmo perfil, são deputados que vivem nas sombras ali, nas articulações, e de repente essas oligarquias pinçam um ou outro desses deputados das sombras e os colocam na proeminência da liderança do Senado, na liderança da Câmara, para neutralizar completamente a idoneidade do poder legislativo e comandar o poder legislativo com manos militares, praticamente, né? E a gente viu essa mudança de posição, foi uma coisa absurda. Ele prometeu para a oposição uma série de projetos que são bons até para o parlamento como um todo. A questão da anistia é uma questão humanitária. A questão de defender prerrogativas parlamentares é uma questão que envolve a todos os parlamentares. A questão de defender o processo legislativo, ou seja, não atropelar as comissões, também faz bem para o parlamento. Então, tudo isso ele violou, fora essa questão de pautar coisas que já foram aprovadas pelo Senado, como as decisões monocráticas pautar aquele projeto contra as decisões monocráticas do STF. E nada disso ele fez. Ele mudou o discurso da noite para o dia. Bastou um jantar lá em Brasília, com todas essas entidades participantes, e pronto, mudou completamente o discurso, está bem escancarado essa mudança, e isso fica muito feio, porque escancara, mas é bom também para o outro lado, escancara o que é o poder legislativo, é um poder tomado por um nomeado de Câmara. Então, como é que vai mudar isso aí? Como é que vai mudar esse sistema? Como é que o pessoal vai se engafinhar? Claro que vai, porque vai vir interferência externa. Essa interferência externa, ela vai ocorrer, né? Ela vai ocorrer contra um ou outro pessoalmente, e isso pode gerar desdobramentos com os demais. E se os demais também não tomarem posição, é muito provável que esses demais que protejam algum ministro sancionado, eles também acabam sendo cúmplices, eles acabam sendo em obstrução da justiça norte-americana, né? E você acaba tendo aí uma centena de pessoas envolvidas. E eu já vi casos lá dos Estados Unidos que foi exatamente isso que aconteceu. Uma vez que um não é atingido,
passa a atingir os demais e vai indo, e não tem limite. Eles vão indo até o limite da lei americana, que de fato eu acredito que é muito mais abrangente, muito mais idônea aos princípios formativos da lei, do que aqui no Brasil, que tudo é relativizado. Então, por isso que eu acho que é importante a gente olhar essa dinâmica. Ela vai crescer, essa novela ainda vai ser jogada, sanções contra ministros do STF podem ocorrer, e isso pode gerar desdobramentos e pode até afetar a presidente de Câmara e a presidente do Senado, que foram quem eles nomearam. Então, estamos vendo aí talvez uma possível mudança nesse rumo aí, porque ninguém quer estar vinculado, como diz lá no mercado financeiro, ninguém segura faca que está caindo, né? É uma besteira tentar segurar uma faca que está caindo, deixa ela cair.